E o estilo de hoje, galera, é o Golden Ale, também chamado pelo BJCP como British Golden Ale. Vamos falar um pouquinho desse estilo? Vocês lembram que semana passada a gente falou sobre bitters? E bitters a gente falou que são três estilos. Tem a Ordinary, tem a Best e tem a Strong. Então a gente tem três estilos que varia basicamente a intensidade alcoólica. Todas as cervejas elas são com uma mesma complexidade de malte, mais ou menos a mesma complexidade de malte que a gente vê numa Red Ale, onde que a gente tem um malte base, a gente tem um malte obrigatório ter um malte caramelo um pouco mais escuro que dá complexidade de caramelo para essa cerveja. E esses maltes eles vão trazer frutas vermelhas, frutas escuras, vão trazer tosta. Quem é sommelier de cerveja sabe a diferença de tosta e torra. A tosta não lembra o café, ao passo que a torra, né, remete a café e a chocolate amargo. A tosta lembra um alimento queimado. Se você experimentar só o malte, você vai entender qual que é esse aroma. Quem nunca experimentou, pode fazer um chá de água quente de caramunique. Pega o caramunique, moe, faz um chá em água quente dele. Então essa complexidade ela é muito importante. Essa complexidade ela é importante porque é uma cerveja que, apesar de ser refrescante, leve refrescante, ela tem essa complexidade de malte. Já vi algumas não terem, usarem apenas um cara red, por exemplo, que é um caramelo que tem 50 BC de cor. E o cara red ele é muito simples, ele não traz essa complexidade. Então acaba faltando um espectro sensorial ali para essa cerveja, tá? Então estamos falando aí do malte da bitter, tá? Por que eu estou falando do malte da bitter? Porque a golden ela é uma bitter, se a gente pode assim dizer, com malte claro. Então imagina uma American Blonde, por exemplo. Uma American Blonde, onde que a gente usa só malte claro. Ela é uma cerveja ou amarela ou dourada no máximo, ela nunca chega a amber. E é uma cerveja que tem uma lupulagem de bitter. Ela tem de 20 a 45 IBU. Como eu sempre faço, sempre começo falando sobre um pouco da história dessa cerveja. Então, o BJCP trouxe aqui uma informação que eu realmente não sabia. Não tomei tantas bitters assim na Inglaterra, tá? Tomei algumas. Não me apeteceu tanto, não tomei tantas Goldens, perdão, na Inglaterra. Tomei mais bitter. A bitter me apetece muito mais do que a Golden. Então, uma primeira análise geral, ela é uma bitter com maltes claros, a Golden, né? História: a Golden Ale, ela foi criada primeiro por uma cervejaria chamada Hopbacks Summer Lightning. É uma cervejaria, tá? Em 1986 foi lá, pegou a bitter e usou malte claro, não trocou a lupulagem e fez a Golden Ale. Então, historicamente é isso. E por que eles fizeram isso? O motivo foi para bater de frente com as lagers. E as lagers, é lógico que a lager sempre teve um mercado muito maior e a lupulagem da Golden, ela é muito maior do que uma lager. Ela tem a lupulagem de uma bitter, tá? Apesar de ela ir de 20 IBUs até 45. Então, a gente tem duas vertentes aí dessa Golden. Você pode ter
uma Golden mais leve, com uma lupulagem, um amargor mais leve, que tem um drinkability melhor, então é uma cerveja por volta de 22, 24, 25 IBUs. É uma Helles, né? Uma Helles tem por volta disso, 20, 22. Então você pode ter essa versão mais leve, como você pode ter também uma Golden Ale na casa dos 40, 45 IBUs, aonde que você vai sentir mais intensamente essa lupulagem. A cor dela de 2 a 5 SRM. Isso é realmente claro. Vamos falar primeiro como compor a carga de malte dessa cerveja. Ela é uma cerveja que pode ser Pale Ale como base, tá? Como principal malte, como pode ser o Pilsen também. E aí, geralmente se usa um malte caramelo claro, tá? Na Golden, não na Bitter, tá? Na Bitter, você precisa de um malte como um Caramunique, como um malte cristal mais escuro como o Caramunique, para dar essa cor. Porém, na Golden você não vai usar esses maltes mais complexos. Você vai usar um malte um pouquinho mais claro. Pode ser aí um Carahel, por exemplo. Um Carahel ou até um Carahed no máximo. Não muito mais escuro do que um Carahed. E aí, fazendo uma quantidade, se for Carahel, é por volta de 10%. Então, 90% Pale, 10% Carahel. Se for Carahed, vai ser por volta de uns 4%, para chegar na cor média que essa Golden tem. E chegar na graduação alcoólica que é de 3,8 a 5,0. Então vocês podem reparar que a cultura inglesa de cerveja, ela é tomar cervejas mais leves, menos alcoólicas. Por quê? A cultura de pub que o inglês tem é de quem frequenta pub vai de 4 a 5 vezes por semana no pub. Então, que nem eu sempre brinco nas aulas, o cara vai e nem chama tanta mulher, né? A mulher, coitada, fica sempre em casa. E é verdade, eles vão, mas eles vão sempre no mesmo pub e eles vão para ler jornal, eles vão para ler revista, eles vão para fazer amizade, para conversar. E aí eles precisam de uma cerveja menos alcoólica, uma cerveja mais fácil de tomar. Por isso que essas cervejas elas têm na Inglaterra por volta de 3,5, 4, 4,2% de álcool, tá? Não é muito mais do que isso. Então essa é uma cerveja que tem uma baixa graduação alcoólica. A carga de malte dela é bem simples. Vamos falar da lupulagem. Então eu falei que tem uma vertente menos lupulada por volta de 20 IBUs e uma mais lupulada por volta de 40 IBUs. Então é mais ou menos o dobro, né, do amargor entre essas duas vertentes. Porque você tem um pouquinho mais lupulada e uma menos. A lupulagem. Na hora de falar que lúpulo que eu escolho, antes de falar do lúpulo que a gente escolhe, vale aí fazer um adendo e falar um pouquinho sobre a invasão dos lúpulos americanos na Inglaterra. Quando eu fui conhecer de perto a escola inglesa, eu fui lá para tomar cerveja mesmo. Isso foi em 2018. E aí eu já vi uma grande invasão de lúpulos nas IPAs. Eles tinham muita IPA. IPA, Pale Ale, Double IPA, tinham Hazy IPA, né, que é New England. Todas com lúpulos americanos. E aí, muito engraçado. Eu falava, poxa, mas eu queria uma IPA inglesa. E o cara falava, não, mas ela é inglesa, ela é feita a 40 quilômetros daqui, ela é aqui do lado. Ela é inglesa. Então,
eles realmente eles aderiram aos lúpulos americanos. Eles aderiram, eles gostaram dos lúpulos americanos e aderiram nas suas IPAs. E até trouxeram alguns estilos americanos aí, como a New England IPA. Então, isso vale para Golden Ale também. A Golden Ale, ela tem, na sua maioria, lúpulos terrosos ingleses, né? Aquele lúpulo terroso vegetal, que é a característica do lúpulo inglês. É um Fuggle, é um Goldings, é um Skent Goldings, é um Challenger, por exemplo. Mas ela também pode ter lúpulos americanos, que dão aquele frutado muito intenso. Então, a Golden Ale ela é um pouco versátil aí quanto à lupulagem, tá? Preferencialmente uma inglesa, eu acho que vale a pena a inglesa, porque se você usar um lúpulo americano, você está fazendo uma APA, né? Ou uma session. Então, na minha opinião, muito mais um lúpulo inglês para uma cerveja dessa. Como fazer a lupulagem? É uma cerveja que não tem dry hop, tá? Primeira coisa. As IPA, APA, bitters, todas as versões inglesas não tem dry hop. Tem sim uma carga boa de lúpulo no flame out, a 0 minutos, tá? Na hora que você desliga o fogo. Vale ressaltar que essa carga de lúpulo não pode ser muito alta para não dar gramíneo. O limite é 3 gramas por litro a zero, tá? Mais do que isso. Eu já fiz alguns testes, tá? Até em água você consegue fazer esses testes. Pega o lúpulo que você vai usar, joga em água em 3 gramas por litro e vê se dá um aroma de gramíneo. Pode ser que dê, tá? É raro. Até 3 gramas por litro vai mais tranquilo, tá? Geralmente por volta de 2, 2,5. Já vi gente fazer 4, 5 gramas por litro desse lúpulo de final de fervura e ficou muito gramíneo, ficou muito forte. Então, né, seja um pouquinho comedido. Use aí, gosto muito de Fuggles e Goldings, uma combinação muito legal. O Fuggle ele é mais terroso, o Goldings ele é um chá verde com chá branco, camomila, dá, um, dá uma complementada no Fuggle. O Skent Goldings ele tem o espectro sensorial mais completo. O Skent Goldings ele tem um pouco de floral, ele tem um vegetal intenso, tem um pouco de amadeirado também. Ele é um lúpulo bem interessante. O Challenger é também um lúpulo muito legal para se fazer. Eu já fiz bitter com Challenger e ficou muito bacana. Recomendo super, tá? A lupulagem, então, um lúpulo de 60 pode ser um Target, o mais clássico, né, de amargor que a gente tem na Inglaterra é o Target, mas pode ser também um Magnum, um Columbus, tá? Porque tem um perfil muito parecido com a lupulagem inglesa. Aí eu colocaria um lúpulo a 15 minutos do final e um lúpulo a zero. O lúpulo a zero segue aquela regra, não passe de 2 ou 3 gramas por litro no máximo, não mais do que isso. Falei de malte, falei de lúpulo, levedura, uma inglesa neutra, tá? A gente tem inglesa frutada também, que é o S04, por exemplo. Já o Nottingham é uma levedura inglesa neutra. O S05 também neutra. Não sou dos mais fãs do S05 por conta do aroma que ele dá. Ele é uma levedura muito robusta, mas o aroma que ele dá não é tão neutro. O Nottingham é muito mais neutro. Talvez seja o ideal para fazer uma cerveja dessa. Entre outras leveduras neutras também, né? Deixa eu ver o que mais que eu não falei. A cor da cerveja então ela é de palha dourada, tem uma espuma branca, tá? Não vai ser marfim nem bege, uma espuma com certeza branca, porque a cerveja ela é muito clara. E ela é uma cerveja bem limpa, não é tão turva.
Tem algumas leveduras inglesas que floculam muito bem. A S04 é uma delas, mas eu não usaria a S04 para fazer uma cerveja dessa, tá? Usaria um Nottingham e deixaria o lúpulo aparecer um pouco mais. O S04 é uma das inglesas mais frutadas que tem. Mas é uma cerveja que tem uma alta retenção de espuma. Tem uma formação ok, né? Depende muito do fabricante, tá? Algumas cervejas têm uma carbonatação realmente muito baixa na Inglaterra, que é o que a gente chama hoje de cask beer. São as cervejas com a carbonatação bem mais baixa. Falei do amargor, falei do uso do lúpulos ingleses e americanos, né? Importante falar aqui que também o álcool varia um pouco, vai de 3,8 a 5,0. É um range, né? Um range meio grande aí para gradação alcoólica. A menos alcoólica tem um amargor menor, tá? Então, lembra que eu falei que existem duas vertentes, uma mais amarga e uma menos? A menos amarga tem menos álcool e a mais amarga tem um pouco mais de álcool. Faz sentido? Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Falei dos maltes. A água sempre, né? Por último. A água tem que ser uma água relativamente leve. Eu usaria aí de cálcio, falando dos targets, né? De cada íon. Cálcio por volta de 60, 70 ppm, magnésio de 10 a 15. O cloreto não colocaria tão alto, porque não é uma cerveja tão maltada, não preciso realçar tanto o dulçor desse malte. Eu vou deixar aí por volta de uns 70 ppm de cloreto. E o sulfato na casa dos 100 até 120 ppm, porque é uma cerveja mais amarga. Então, as versões mais amargas ali que tem 40 IBU, então pode usar um sulfato por volta de 120. As menos amargas pode reduzir um pouquinho até 100, 80. Depende do quanto que você quer realçar, né, o amargor na tua cerveja. Mas importante dizer que ela é uma cerveja que o lúpulo aparece muito mais, o equilíbrio entre malte e lúpulo pende muito mais para a lupulagem do que para o maltado. Comparação de estilos. Se essa Golden Ale tiver lúpulo americano, ela vai se tornar uma APA, né? Aí vai ser quase impossível a gente distinguir uma Golden Ale, uma British Golden Ale e uma American Pale Ale. Das bitters é pela cor, né? É pela cor. As bitters é pela cor que você vai e pelo maltado, mas a lupulagem da Golden e da bitter ela é a mesma. Essa é a principal diferença entre a bitter e a Golden. É o maltado, porque a lupulagem é igual. É uma Blonde Ale, talvez uma American Blonde, se comparada a uma Golden que use lúpulo americano, seja difícil distinguir uma da outra, né? Uma American Blonde de uma Golden que usa lúpulo americano. Eu acho que é um páreo duro aí para distinguir. Eu acho que comparações em geral é isso, tá? Ela pode facilmente se confundir com alguns estilos americanos se ela levar um lúpulo americano, mas geralmente eu prefiro, né, para distinguir um pouquinho da APA, né, que a gente toma muita APA, faça uma Golden com lúpulo inglês. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que é isso, galera. Terminamos de falar aqui da British Golden Ale. Alguém já produziu uma cerveja dessa? Escreve aqui nos comentários pra gente.